Olá, meus amigos, aqui no canal All Coletiva você sempre acompanha as coletivas dos técnicos do Campeonato Brasileiro. Roger Machado, Juventude perdeu para a equipe do Vojvoda Fortaleza 2-1 no Castelão, nesse tour que o Fortaleza vai fazer pelo Nordeste, agora em Fortaleza, e na quinta-feira joga contra o Bahia. Tá aí para você, Roger Machado falando agora para a imprensa esportiva. Nos desgastamos no primeiro tempo correndo atrás do adversário que buscava muito, jogava muito na jogada de profundidade, né, e acelerando o jogo, fazendo com que a gente corresse para trás. No segundo tempo eu promovia as mudanças, né, para botar também, né, a gente fresca no jogo, além de buscar uma melhora da parte técnica, e a gente voltou para a partida. E gradativamente a gente foi crescendo com as mudanças até fazer o nosso gol, mas o volume criado não foi suficiente para que nós tivéssemos sorte melhor. Enfrentamos um grande adversário que sabe muito bem jogar nessas condições climáticas. Assim como a gente sabe que os times, quando saem de um calor de 35 e vão jogar num frio de 5 graus, também sofrem com o frio. A gente sofreu com o calor, mas também com baixo rendimento técnico, que não nos permitiu ter sorte melhor no jogo. Roger, tu falou sobre a consciência que vocês tinham das transições rápidas e de como o Fortaleza faz isso o tempo todo, e até foi alertado isso, né, durante a semana, e mesmo assim as coisas aconteceram em campo, né, ou pelo menos elas foram determinantes para que o placar andasse. De outro lado, né, historicamente o Juventude nunca venceu o Fortaleza aqui, conquistou acesso aqui, mas nunca venceu, isso é história. E a recíproca é verdadeira, né, os times do Nordeste, quando eles jogam em Caxias do Sul, há um histórico favorável ao Juventude imenso. Dá para dizer que por todas essas circunstâncias, Roger, a derrota de hoje, não que ela seja planejada, né, mas que ela se dilui assim, num contexto do que aquilo que o Juventude pode fazer quando joga em casa. E aproveito para te perguntar sobre logística também, porque eu vi as pessoas dizendo que o Juventude não sofreu por causa da enchente. E o Juventude tem viajado 17 horas para voltar de São Paulo uma vez por semana, né, Roger? Nós não sofremos tanto quanto, né, Porto Alegre, cidades, né, que eram ribeirinhas afluentes, né, do rio, mas sofremos com as constantes chuvas, inclusive nossas condições de treinamento, né, nossos campos. Nós planejamos sair para conseguir treinar minimamente, né, porque inclusive os nossos campos eles estão em recuperação também. Então nós sofremos sim, porque além disso tudo, né, o clube, outro dia no jogo anterior eu falei que o clube fez um esforço enorme para fretar 2 voos, e os voos não desceram em Caxias, nós fomos para Floripa e voamos de voo rasteiro para Caxias novamente, numa viagem de 18 horas, de 15 horas. Então, mas são obstáculos que a gente vai ter que superar, né? E no meu tempo de jogador ainda, né, eu me recordo como se fosse hoje um jogo, inclusive com o Fortaleza, né, de que o Fortaleza saiu de um domingo jogando a 38 graus e foi jogar em Porto Alegre a 5 graus às 9 horas da noite. Eu me recordo, nós ganhamos o jogo, acho que foi 2-0 esse jogo. Eu olhava no semblante dos jogadores do Fortaleza, assim, eles não conseguiam nem verbalizar direito que tanto era o frio que eles sentiam. Né? Então o nosso país é um continente, né, que tem uma diferença absurda de temperatura, né, que isso impacta na parte esportiva, não tem como negar. Né? O nosso termostato dos atletas, ora acha que está no freezer, ora acha que está no forno. Né? E isso impacta na performance, sem dúvida. Né? Então se dilui a derrota, né, em função até, como eu disse, 4 dias atrás, esse mesmo adversário fez 3 gols no Palmeiras ainda no primeiro tempo, usando justamente da pressão, da velocidade, da energia, né, fazendo com que o adversário se sinta abafado pelo clima. Mas da nossa necessidade de pontuar fora, não dá para dizer que se dilui. Né? Nós temos aí muitos jogos fora de casa e nós temos que aumentar nossa média de aproveitamento, né, para seguir com nossos objetivos ainda firmes na competição. Né? Agora, nós enfrentamos um grande adversário com um trabalho muito longo, tem uma estrutura e uma forma de jogar muito bem delimitada, né, e nós competimos até o final, nos mantendo na partida, até o apito do árbitro. Por onde passou essas mudanças,
para o início do jogo, com o Inocêncio na lateral esquerda e o Jean Carlos no meio campo? Buscando pegar o melhor momento de cada um, pela estratégia do jogo, né, buscando equilibrar um pouquinho o time defensivamente também, pela sequência que nós vamos ter de jogos fora de casa, jogos com esse tipo de ambiente, de clima, né, pela estratégia da partida, né, passa por tudo. Né, um planejamento completo que não há como você manter os times jogando, né, sempre os 11 nessa condição de você sair e andar quase 3.000 quilômetros, né, para fazer os seus jogos numa sequência que pela tragédia já foi condensada os jogos. Nós teremos aí, né, nós estamos vindo de 2 jogos, nós temos 10, 12 jogos quarto e domingo, é um absurdo, né? Mas é o calendário que nós temos, então as mudanças foram em cima disso, né? O melhor momento de cada um, a estratégia do jogo, a sequência que a gente vai ter, a busca de tentar ter um equilíbrio maior para que a gente tenha condição de pontuar fora de casa, né? E vai seguir sendo assim, né? Não tem como ser diferente. A gente viu os primeiros 10 minutos, Roger, uma sequência daquilo que o Juventude fez contra o Flamengo, né? O time estava jogando aproximado, estava encontrando espaço, teve 2 conclusões com o Jean Carlos, e daqui a pouco, né, bate encontra um limite. Para o jogo contra o Bahia, né, que tipo de dificuldade se pode projetar? E eu te pergunto também o que o próprio jogo contra o Flamengo trouxe de repercussão para o jogo de hoje, apesar dos 10 minutos de confiança, se aquele jogo também te gerou um desgaste a mais, porque o Juventude foi buscar aquela vitória, criando muito, mas aos 41 do segundo tempo. Toda vez que você tem que sair em busca do resultado, da reversão dele, né, tá um desgaste muito maior. Né? E toda vez que você faz essas trocas, muitos acreditam, né, que as 5 trocas possam vir a beneficiar, né, o jogo e torná-lo mais rápido. Na verdade, né, e que os estudos têm mostrado, que essas 5 trocas, pelo frescor das 5 trocas, fazem com que os outros 5 que estão no campo já desgastados tenham que acompanhar a mesma velocidade daqueles que estão entrando. Isso em alguns momentos faz com que o time fique em zonas separadas muitas vezes, né? Porque tu troca para vencer, então automaticamente tu faz as trocas para frente, os teus 5 defensores estão desgastados da partida, então o time perde compactação, te joga para frente, mas te cria outros problemas. Assim, sem dúvida, tudo é desgaste, né? Então a gente tenta monitorar os atletas, ver quem está desgastado, quem pode sentir alguma coisa, né? A gente segura, porque o ideal é tentar não perder jogadores, né? A gente já tem alguns jogadores fora, e principalmente as minhas opções de ataque, elas estão reduzidas. A gente conseguiu ali na figura do Everton, que já atuou ali em muitos momentos, ser um substituto muito bem ali do lado, tanto que fez um gol ainda hoje. Tudo entra dentro da avaliação e do pacote, né, do que a gente faz para ir para um jogo importante como esse. Com o Bahia é a mesma coisa. Né, vem a estratégia, o clima vai ser o mesmo, né, um adversário de cima da tabela, mas vamos lá, dos males o menor, né, que a gente, depois da desordem dos 30 minutos do primeiro tempo, a gente conseguiu voltar para a partida da forma como a gente está acostumado. Roger, boa noite, tudo bem? Boa noite. Percebendo o Juventude, né, ou os outros clubes do Rio Grande do Sul, que também foram afetados à questão da enchente, muito se fala em Grêmio e Inter, mas existem mais 7 clubes que também estão sofrendo por isso. E algo que eu vejo muito no Juventude, nos últimos jogos, até comprando com o Grêmio, que esteve aqui no Castelão, na parte física. O Juventude hoje correu até o fim do jogo. Eu queria que você falasse nisso, porque me chamou a atenção essa questão física. O Juventude já está chegando perto do 100%, mesmo com a questão que vocês tiveram da enchente. E outra coisa, mercado da bola. Você pediu o Guilherme Castilho, é um jogador que interessa ao Juventude, por restante do Campeonato Brasileiro? O que a gente tem um departamento inteiro, né, da fisiologia e preparação física, que é capitaneado por nada menos, nada mais do que Paulo César Paixão de Araújo, né? E eu acho que dispensa comentários, né? Mas foi meu preparador físico quando jogador, né, e está na minha comissão há alguns anos já, e é o responsável por que os jogadores tenham força e capacidade de se manter no jogo até o final, né? E aqueles que, como o caso do Juventude, que veio da Série B, que desejam manter-se na Série A, né, como
a gente tem que competir muito todo jogo, a gente tem que correr mais que os nossos adversários, né? Ter jogadores com perfil de força e velocidade bem trabalhado essas variáveis, tu consegue cumprir esse compromisso, né? O desgaste ele é menor, né? E como o Paulo fala, lá no segundo tempo, Machado, quando precisar, né, eles vão ter a memória de buscar o condicionamento, né, da força e da resistência que a gente trabalha, né? Então isso é a partir de toda essa, né, o jogador com perfil, né, o jogador que a gente busca é o jogador que busca crescer na profissão, então entende essa oportunidade como uma oportunidade muito boa, disputar o Campeonato Brasileiro com o time na primeira divisão e poder se projetar, né, fazer história dentro do clube e ter profissionais capacitados para isso. Né, temos a incidência de algumas lesões, né, mas penso que na média do futebol brasileiro está até abaixo do que a gente tem em função desse nosso calendário. Né? O problema todo é o nosso calendário. Né? Eu não consegui nem ver o jogo da seleção brasileira ainda, porque tem outras tantas demandas para os jogos que tu tem, né? Até um crime, né? A gente não poder nem acompanhar por vezes a nossa seleção, porque a gente fica com a cabeça voltada para o jogo, as demandas mais urgentes que surgem. Fechou. Obrigado, professor.